Again, Amém. I want to introduce my wife. This is Quero Pastor introduzir para Eliane. vocês a minha esposa, My pastor wife, Eliane. I'm Pastor Fernando Ela é pastor Eliane, eu sou o pastor Fernando, from the Lions Face Church in Newark. da Igreja Cara de Leão de Newark. You're welcome to join us. Você é bem-vindo. So my wife will be sharing right now from Minha Scripture. esposa vai estar falando agora das Escrituras. So let's open our Bibles. Então vamos abrir nossas Bíblias. Queridos, boa noite também. Beloved, I want to say good evening to you all. Muito, muito, muito importante esse tempo que Deus This está is nos dando. an amazingly important time that God has given us. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo disseminada Because I know that the Word of God is being spread abroad nas nossas redes sociais. in our social media. E eu quero encorajar você a compartilhar. And I want to encourage you to share. Se você tem ouvido as palavras que If têm you sido have- postas em nossas redes If you have sociais. enjoyed the messages that we are posting on our social media, E durante a semana Deus te trazer um rosto, uma pessoa. during the week, God brings to you a face or the name of someone. Quem sabe você não poderia ser um instrumento de Deus Could- enviando um link de uma das mensagens. Could perhaps you be an instrument of God by sending one of these messages or É more? tempo de semearmos. A Bíblia fala It's time que to seed, que to nós sow the precisamos seed. pregar em tempo e fora de tempo. We have to preach in season and out of season. Quem sabe você conhece um desviado. Maybe you know somebody who is backslidden. Existe nas nossas redes sociais palavras para There's- desviado. There's messages in our social media page Enfim, for Deus people pode who usar have gone você. away from the faith. Deus pode usar você tremendamente God can nesses use you dias. tremendously these days. E hoje à tarde, quando eu estava me preparando para a gente compartilhar, And this afternoon, while I was preparing to share with you, eu perguntei ao Espírito Santo qual palavra, I asked qual Holy personagem Spirit, da Bíblia, o que what poderia word, abençoar a vida de alguém. what person in the Bible could be of a blessing to somebody. E o que veio no meu coração foi José. And the one that came to mind, to my heart, was Joseph. José é um dos personagens mais lindos da Bíblia. Joseph is one of the most beautiful persons in the Bible, people in the Bible. E através da vida dele, das experiências que ele passou, And because of it, through his life and the experiences he went through, nós podemos pregar sobre vários e intermináveis assuntos. we can preach about a number of subjects, unending subjects. E antes de nós falarmos sobre a vida dele, And before we talked about his life, eu quero falar para você que está nos ouvindo I want to speak to you who are watching us now. que o Deus que criou você e a mim, That the God who created you and created me Ele é um Deus que quer se relacionar. is a God who wants to relate. Ele quer que você converse com He Ele. wants you to talk to him. Ele se preocupa com os detalhes da sua vida. He's concerned with the details of your life. Ele tem te perseguido com o seu amor. He has gone after you and gone for you with his love, Mesmo que você não se perceba disso. although you may not notice it. E assim como Ele quer que você fale com Ele, And just as he wants you to speak to him, Ele também quer falar com você. he wants to also speak with you. Ele quer falar e Ele quer ser ouvido. He wants to speak and to be heard. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. And we must hear the voice of God. Nós precisamos ouvir e nós We must precisamos valorizar a And we voz do must Senhor. value the voice of the Lord. Porque a Bíblia fala que nós viveremos de toda palavra que procede da boca de Because the Deus. Bible says that we shall live from every word that comes out of the mouth of God. Você quer que a sua vida dê certo? Do you want your life to really work out well? Você quer que a sua vida sirva para alguma coisa Do you de want your verdade? life to really matter for something? Então é preciso que você busque ouvir a voz de Deus. Then it is necessary for you to listen to the voice of God. Pois não é o que você pensa, não é o que você conclui, não é o que Because você it's sente. not what you think or you conclude, your opinion, what you feel.
Porque a verdade está na palavra de Deus. Because the truth is found in the Word of God. Porque o que transforma, o que realmente pode transformar a sua situação, What can truly transform your life, your os seus situation, sentimentos, your feelings, a sua dor, your pain. o que pode transformar é a What can palavra de truly Deus. transform is the Word of God. Talvez você nunca ouviu Deus e falou, pastor, eu não sei como é que é isso, nunca ouvi Deus. Maybe you're saying, hey, Pastor, I never heard God. I don't know what that's like. Mas Deus fala, querido. Deus fala But God através da speaks. sua palavra. He speaks through His Word. Deus usa pessoas para falar. God uses people to speak Deus to usa a you. natureza para God nos uses ensinar, para nature falar to teach conosco. us and speak to us. Agora eu acredito que também temos aí ouvindo essa live, But I also think that I believe that there are people watching or listening to this live, pessoas que já ouviram claramente a voz de Deus para algo específico da sua vida. people that at one time or another have been able to hear a specific direction of God for your life. Deus foi claro, te deu uma promessa God was clear and He gave you a promise, e você acreditou que essa palavra vem do Senhor. and you believe that word came from the Lord. Porém, as circunstâncias até hoje However, the circumstances to this day não condiz com a promessa. are not compatible with the promise. A sua realidade não faz sentido algum Your reality does not make any sense naquilo que Deus te prometeu, para aquilo que Deus te prometeu. if compared to with what God has E eu promised quero you. abrir com você o texto And I want do to open Salmo with you 105. in Psalms 105. Salmo 105. Psalms 105. O verso And the verse is 17 a 19. the verses are 17 through 19. A história de José é contada no livro de Gênesis. The story of Joseph is the account of Joseph is found in Genesis. Mas no versículo 17 a 19 do Salmo 105, But in these verses of chapter 105 of Psalm 105, 17, 18, o 19, escritor vai falar de José. the writer will speak regarding E olha o que Joseph. ele vai falar de Look what he José. says. Diante deles, enviou um homem, José, He sent a man before them, even Joseph, vendido como escravo, who was sold for a servant, cujos pés apertaram com grilhões whose feet they hurt with fetters. e a quem puseram em ferros, He was laid in iron, até until cumprir-se a profecia the time that his word came. a respeito dele The word of the Lord tried him. e tê-lo provado a palavra do Senhor. The word of the Lord tried him. Senhor, nós te pedimos unção, Father, we ask you for anointing, ousadia para boldness pregar to a preach tua palavra. your word. Te pedimos corações abertos We ask for open e hearts. que essa palavra vai de encontro a todos que necessitam ouvi-la. And let this word go towards everyone who needs to hear it. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Então, você pode ter So recebido then, uma promessa, uma You palavra, might have received the promise already. o que você está vivendo é totalmente And sem what sentido you are living does not make any com sense relação à palavra que você recebeu. based on the word that you received. Mas nós vimos aqui que José But we can see here that Joseph foi enviado à frente do povo hebreu. Foi Was sent enviado ahead para o Egito. of the Hebrew people, the Hebrews, to Egypt. Foi vendido como escravo. He was sold as a slave. Ele sofreu muito. He suffered tremendously Até que until then, que a palavra se cumpriu. until the moment that the word was accomplished. Então, da palavra, do momento que você recebe uma palavra, So, from the moment you receive a word até você alcançar a promessa, until the fulfillment of the promise, aí é que a coisa fica difícil. that's when it gets really tough. Porque
Because esperar é algo que nós não gostamos, nobody likes to wait. principalmente nos dias de hoje, numa Especially sociedade microwave, Today, né? Micro-ondas. A gente where quer everything is microwave, you want everything immediately. Então esperar é muito difícil. So waiting is so hard. E ainda mais se durante essa espera, nessa espera, Even more so if during this wait, você está vivendo coisas que você nunca imaginou viver. you are enduring things you never imagined you have to endure. Como traição, Like betrayal, injustiça, injustice, desprezo, abandono, rejection, abandonment, solidão, loneliness, escassez. lack. E aí você começa a pirar, você começa a And falar, you start going nuts. You're like, não, essa palavra não That foi word- verdade, é tudo da minha that cabeça. word it can't be true. It was just something out of my mind, my head. Mas vamos ver o que José enfrentou. But let's see what Joseph went through. Nós vimos que ele foi enviado à frente. We know he was sent ahead. O que isso quer dizer? What does that mean? Haveria de vir naquela época There was to come at that time para a terra to the land, to the earth, 20 anos de fome. 20 years, 14? 20 Oh, anos, 20 years. 20 anos 20 de years fome. of famine. A terra ia parar de produzir alimento The land would stop producing food, e viria uma grande escassez. and there was going to be a great lack of supplies. Mas Deus, sabendo disso, But God, knowing that, já tinha um plano para salvar a humanidade. already had a plan to save humanity. Ele já tinha um plano para seu povo He had a plan for his ser people liberto, ser livre da to be destruição. set free and delivered from destruction. Então ele já tinha uma missão específica So he already had a specific mission. e ele já tinha um escolhido específico. He also had a chosen vessel, Então specific chosen ele vessel. envia antecipadamente José para o So he Egito sends ahead Joseph into Egypt para ser treinado. to be trained. Então essa situação que você está vivendo hoje, So this situation you are going through today, você tem que parar de vê-la como uma desgraça, you have to stop seeing as a disgrace, como um abandono. as abandonment. Você tem que parar You have to de ter autocomiseração Stop feeling sorry for yourself. e começa a pensar que você está And sendo preparado begin- para uma missão. Begin to think that you're being prepared for a mission. Você que mora aqui em Newark, You who live here in Newark, tendo saído de outro país, haven't come out of another country. Deus te trouxe para essas cidades God brought you to this city para te treinar. to train you. Deus nos trouxe, meu amor, God brought you here, my love, para nos treinar. to train us. E nesse treinamento, querido, And- José And in this training, Joseph teve que ser isolado, had to be isolated, provado proved, e preparado para poder exercer uma posição de autoridade. and prepared to exert a position of authority. Não tem como você crescer There's no way you can grow up, sem primeiro você descer. or rather, there's no way you can go higher unless you first go lower. A Bíblia nos compara com as palmeiras do Líbano. The Bible compares us to the palm trees of Lebanon. As palmeiras do Líbano, elas são altas para cima, muito altas The para cima. the palm trees from Lebanon, they're very tall trees, very high trees. Mas elas também têm umas raízes bem altas, bem profundas. But likewise, they have really deep roots. O que ela é para cima, Whatever that tree is, as far as height, ela também é para baixo. it is also down as depth. Então in Deus escolhe, é Deus que escolhe So, aqueles que it Ele is- vai formar. It is God who chooses those He wants to form, E é esse que Ele escolhe, and those He chooses to
He chooses. Ele prepara na fornalha. He prepares them in the crucible. Ele prepara nas prisões. He prepares them in prisons. Nas prisões das provações. In the prisons of the trials of life. Você quer sair daquela provação, mas você está ali You preso want naquela to really situação. get out of that trial, that prison, and you're stuck there. Ele nos prepara nos campos de guerra, He prepares us in the war battlefield do sofrimento, das tentações. of the temptations Mas nessa and the luta você sufferings. vai aprendendo But in a that battle, vencer. you begin to learn to overcome. E essas pessoas, queridos, elas estão morrendo. And these people, beloved, they are dying. Mas elas estão morrendo para o mundo. But they're dying to the world. Elas estão deixando o desejo de fama, They're de letting go honra, of de their dinheiro, desires of fame, of honor, de prazeres. of money, of pleasures. E elas estão famintos, And they are hungry porque elas são remanescentes. because they're the Elas estão remnants. famintos They are do hungry Senhor, for the Lord, de conhecer ao Senhor, for knowing the de Lord, conhecer a voz dele, o for coração hearing dele. His voice and knowing His heart. Então você vê que José foi preparado longe dos holofotes. So you can see that Joseph was prepared away from the limelight. E hoje em dia muitas pessoas querem ser preparadas And today, nowadays, it seems like many people want to be prepared no meio das luzes, in the midst dos of the holofotes, limelights, with the spotlights on them, dos lives, on the lives. querendo ser conhecido mais They do wanna que be o known Senhor. more than they want to be known more than knowing the Lord. Mas a Bíblia diz que importa But que the Bible nós says- diminuemos e que Ele cresça. It matters that we decrease and Him increase. Então talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo So- nas suas provações e sofrimentos. So maybe you don't understand what's happening. None of it makes sense what you're going through, your trials and tribulations. Mas se o seu coração é reto para com o Senhor, querido, But if your heart is honorable towards the Lord, Deus está moldando a sua vida para grandes coisas. God is molding your life for great things. Então Deus chama José, So God calls Joseph. mas assim, um chamado muito lindo, It was a beautiful calling ainda na sua adolescência. while he was still young in his teenage E Deus vai years. dando sonhos para ele. God gives him dreams. E os sonhos naquela época equivalia a ouvir a voz de Deus. And dreams at that time, it was like hearing the voice of God. E você vê que nas escrituras, And you can see in the scriptures, Deus também chamou seus irmãos. God also called his brothers. Mas seus irmãos não quiseram But his se brothers render ao chamado que José se rendeu. chose to not surrender to the calling that Joseph E esse chamado, queridos, surrendered. que Deus nos chama para depois nos dar a realização da promessa, And the calling that God calls us to afterwards give us the fulfillment of the promise. você quer realmente que as promessas na sua vida se Do you cumpram? truly want the promises of the Lord to be fulfilled in your life? Existe um chamado que você precisa cumprir antes desse. There's a calling that you need to fulfill before that. É o chamado para a santificação. It's the calling to sanctification. A Bíblia diz que sem santificação The Bible says that without holiness, ninguém verá o Senhor. no one will see God. Não haverá cumprimento das promessas que Deus The deu a você accomplishment of the promises that God gave you sem primeiro você se santificar. won't happen unless you first sanctify Em yourself. Gênesis 33, do 18 ao 20, você pode ler se você quiser. In Genesis Eu não vou abrir 33, agora. from 18 to 20, I'm not going to open it now. Jacó, o pai de José e dos seus irmãos, dos seus 11 irmãos, Joseph's father, Jacob, the father Jacob, the father of Joseph and his brothers, eles chegam numa cidade chamada Siquém. they arrive at a place called Shechem. E ali Jacó And there Jacob chama toda a sua família calls his whole family para buscar ao Senhor, to seek the Lord, para oferecer o holocausto ao Senhor. to offer burnt offerings before the Lord. E parecia que todos estavam se rendendo ao And it Senhor. really looked like they were all surrendering before the Lord. Mas logo depois disso, But just like right after os this, irmãos de Jacó, the brothers of Joseph, de uma forma bem covarde,
José. Os irmãos de José, os filhos de Jacó. The sons of Jacob, in a very cowardly way, Eles fazem com que, They- após um estupro, after their sister was raped, o príncipe daquela cidade, o filho do rei de Siquém, the son of the prince, the son of the king of Shechem, ele se apaixona pela irmã chamada Diná, irmã de Judá. he fell in love with the sister called Dinah. Mas antes de casar com ela, ele a estupra. But before he marries her, he rapes E her. depois ele diz que quer casar com And ela. then he says he wants to marry her. E os irmãos de Jacó, muito ofendidos com isso, And Joseph's os brother, filhos de Jacó, the sons of Jacob, muito ofendidos com isso, were so offended with that. resolvem fazer um acordo They resolved to make an agreement, que na verdade era uma trama. which in reality was a trap. E eles não contaram pro pai sobre They isso. didn't tell the father about it. Eles disseram assim, olha, vocês todos têm que ser circuncidados. They told the men, you all have to be circumcised, E aí você pode casar and com then you'll be able to marry a minha sister, a minha irmã. my sister. Então, quando eles estavam se convalescendo, né, So while they were healing eles, from the circumcision, os seus irmãos vieram e mataram a todos eles. the two brothers came and killed them all. E Jacó fala agora, eu vou ser odiado por todo esse povo aqui dos cananeus. Jacob now goes, now I'm gonna be hated by everybody. Depois, in Canaan. depois eles tiveram uma outra oportunidade de se dobrarem ao Senhor. Later they had another opportunity to bow before the Em Lord. Gênesis 35, In Genesis 35, Deus chama a todos para ter um God- encontro com eles em Betel God calls them all to have an encounter in Bethel, e se arrependerem das suas idolatrias. to repent from their idolatry. E Jacó sabia que seus filhos eram idólatras. And Jacob knew that his sons were idolaters. E ele diz assim: tirai os deuses estranhos And he says, remove the foreign gods. que há no meio de vós. There are in your midst. Há algum Deus estranho no teu coração? Is there a foreign God in your heart? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar em sua vida, Because if God is not first place in your life, ele não está em lugar algum. He's nowhere in your life. O que é mais importante para você na What's vida? most important to you in your life? É dinheiro? Is it money? É posição? Is it position? É conforto? Is it comfort? É família? Is it family? E eu quero dizer que tudo isso é importante. And I want to tell you, Como all of these, seres humanos vivendo num planeta como esse, tudo isso é importante. as human beings living in this planet, all Mas tem pessoas fazendo de coisas importantes but people are turning important things em deuses, into gods, ídolos, idols, virando o centro da sua devoção, da sua which have atração become the center of their devotion, e their tirando o attraction, lugar de Deus. and removing or taking the place of E God. Jacó chama os seus filhos e fala: Jacob called his tirai sons os deuses and estranhos. says, remove the foreign gods E ele from your diz: midst. purificai-vos e mudai os vossos vestidos, ou as Purify vossas vestes. yourselves or consecrate yourselves and change your clothes. Mudai os vossos vestidos em hebraico, ele significa To change your clothes in Hebrew means uma purificação moral e espiritual. a spiritual and moral De purification mente, de coração. of your mind and of your heart. Então, se você é cristão, So não if pense you are que a é só Christian, ir na igreja e tá tudo bem. Don't you think it's just, I go to church and that's enough. Se você não estiver trocando as suas vestes, If queridos, you're not exchanging your clothes, não adiantará, porque it's sem not going to santidade be ninguém of any verá o avail, Senhor. because without holiness no one Nós will see God. precisamos ter uma purificação We must do have a nosso purification coração, da of our nossa heart. mente. Of our mind. Então todos tiveram a oportunidade, So all of them had the opportunity, mas somente um, but only one, José, Joseph, decide decides realmente fazer de Deus to make God truly o seu tudo.
his everything. E aí os irmãos começam a se reunir para conversas fiadas. So the brothers start gathering to just chit-chat. Eles se reuniam They e José ouvia as And conversas. Joseph heard their conversations Ouvia falar He do would tipo de hear vida que eles estavam of vivendo. the type of life they were living. E ele vinha e contava a seu pai. And he would come and give the report to his dad. Eu vejo muitos cristãos vendo pessoas cometerem atos errados. I see many Christians seeing people committing wrong actions, E ainda participam dessa roda. and they participate in that gathering, Ou então comenta sobre essas coisas. or they just talk about those things. Se tem alguém que você tem que contar a respeito If there's dessas someone coisas, that you need to talk about these things, é pro pai. it's to the Father. Nós cristãos We Christians, precisamos nos indignar we need to be indignant quando vermos pessoas praticando pecado when we see people committing sins, e em amor corrigi-los, and in love we must correct them. em amor mostrar os erros In love we must show them their e error, acima de tudo and above all falar para o pai, speak to the Father, para que o pai possa corrigir os seus filhos, so that the Father can correct his porque sons, Deus ama a todos, his queridos, children, because E ele- God loves e Ele all quer que of nós us, todos and He conheçamos wants o seu amor. for us all to know His love. Então, uma coisa que você tem que fazer nesse processo So, entre a palavra One thing you need to do in this process between the word, e o cumprimento dessa promessa the promise and the fulfillment of the promise, é você se indignar com o you pecado. have to be indignant against Ao sin. invés de nessa espera, Instead of it during this wait time, eu vou tirar um break agora. you know, I'm gonna take a Tô break right cansada de now. esperar. I'm tired of waiting. Eu vou pegar esse atalho aqui. I'm gonna take a shortcut. Eu acho que eu vou dar I'm just gonna- só um prazerzinho pra minha I'm just gonna carne. give just a little pleasure Depois to eu my volto flesh. de novo a esperar. Then I'll come back to waiting again. Você não vai alcançar as promessas You are dessa not forma. going to reach the promises Você precisa that se way. indignar com o pecado. You have to be indignant against Você sin. precisa mostrar o seu amor para o pecador. You have to show your love for the sinner. Você precisa orar pelos seus, You need to pray por todas as pessoas que você for the conhece. people that you know. Se importar com elas. You need to care about them. Parar de ficar só pensando na sua promessa, no sua virada de Stop just sorte, looking- nas suas bênçãos. Looking for your own interests, your change of fortunes, your blessings. Tirar os seus olhos do seu umbigo Stop focusing on your belly button e se Your importar com o life. próximo. and just start caring about somebody else. E uma coisa que você também tem que se preparar And one other thing also that you need to be prepared durante essa espera For doing entre a this palavra wait. e o cumprimento between the promise and the fulfillment of the promise é se preparar para ser invejado. is get ready to be envied. Os irmãos de José se voltaram contra ele. Joseph's brothers turned against them. E a gente fica pensando, é porque o pai só dava atenção para ele. And we may think, oh, it's because he was his father's, pet, right? Porque o pai ele era o queridinho do papai. Because he was the beloved of his father. Mas no verso 11, queridos, But on verse 11, diz assim, seus irmãos, pois, o it invejavam. says that his brothers were envied. They were envious of him. Você sabia que um homem e uma mulher de Deus posicionados, Do you know that a man Eu or não- a woman of God eu não is estou falando de positioned? gente rica, I'm not eu não talking tô about falando rich. de gente bonita, I'm not talking about eu não estou falando handsome, beautiful people. de gente famosa dentro do I'm not do talking reino de about Deus. celebrities in the kingdom of God. Eu estou falando de gente I'm speaking of posicionada. position, people that are firm. Todo posicionado é invejado. Those who are firm in their convictions, they are envied. E sabe por que os seus irmãos odiavam a José e tinham inveja dele? Why did Joseph's brothers envy him and hate him? Porque quando eles olhavam para José, Because when they looked at Joseph, eles
sabiam que o Espírito They knew Santo que that the eles Holy rejeitaram, Spirit, whom they had rejected, José abraçou. Joseph embraced. Então eles começavam a trocar comentários, So a they falar began mal dele, mexericos, to talk bad about him behind his back. ou então tudo centralizado a eles Or mesmos. they were just talking about their own selfish motives. A conversa era só sobre possessões, They would talk about their sobre possessions, futuro. about their future. Eu não sei quantos de vocês sentam com pessoas e já viram isso. A pessoa só sabe falar. I don't know how many of you sit with people and start talking. All people talk about is É porque eu, né? because Porque I, eu, because porque I, mim, because it's porque mine, eu, because porque I, meu. me, I. É só sobre possessão, It's sobre o about meu possessions, ministério, my ministry, a minha unção, my anointing, o meu poder, my power, a minha sabedoria, my wisdom, porque o meu jeito. because my way of doing things. Mas José já estava em outro lugar, em But outro Joseph nível. was at another level. Ele falava de coisas futuras He e spoke sobrenaturais. about the supernatural things of Deus the havia dado future. sonhos. God had given him dreams. E eu gostaria que a sua boca And I querido, want se enchesse For your mouth to be full da palavra de of Deus, the word of God, dos sonhos de of the Deus, dreams of God, de testemunhos sobrenaturais para contar, testimonies of the supernatural in your life, de visões, de of sonhos, visions and dreams, de projetos. of noble Que projects. coisa mais gostosa é sentar com alguém que tem projetos, It's so awesome to sit down with somebody who has que a fala de project planos, que that has a fala plan, de coisas que Deus colocou no coração that delas. talks about things that God placed in their hearts. Mas saiba, But I want you to know, você vai ser invejado. you will be envied. Porque você representa o chamado da parte do Espírito Santo Because you represent the calling from the Holy Spirit, que eles rejeitaram. the calling they rejected. Pessoas que saíram dos planos de People Deus. that left the will of Pessoas God que abandonaram People that ou abandoned desobedeceram or disobeyed o chamado de Deus. the calling of God. E vê a sua firmeza, And they see how firm in your a convictions sua constância, you are and your constant a sua faithfulness, resistência. your resistance, your endurance. Você não tem ideia da ira que elas You have sentem, no idea how angry they feel porque você as incomoda because you bother them pelo que elas rejeitaram. because of what they rejected. Ah, se elas soubessem If they only knew que o Espírito Santo as The ama Holy Spirit tanto quanto a você loves them e a mim. as much, it loves them as much as they love you. Que Deus tem planos tão lindos That quanto God Ele tem para mim e para Has você. beautiful plans for them as much as He has for you. E que se elas, ao invés do lugar And if- à inveja, If they only knew that instead of giving room to envy, elas pudessem abraçar o amor de Deus, they could embrace the love of God, o perdão e o arrependimento, the forgiveness and the repentance. Deus faria tudo novo. God would do everything new for them. Então esse jovem tinha só 17 anos quando a vida dele virou do lado So this avesso. young man was only 17 when his life was turned upside down. Porque os seus irmãos, Because his movidos brothers, pelo ódio, pela inveja, who were moved by hatred and envy, pelo medo dele se tornar o líder deles, they were moved by the fear of sabe aquele becoming desejo de servants to ser him. grande? Eles The param desire com esse desejo to de be querer great. ser grande, Stop trying to de be querer great, mandar, de to querer try liderar, de to be que... the one who bosses people around. Deixa as coisas who leads everybody. acontecerem naturalmente. Let things flow naturally. As coisas de Deus não são dessa forma. The things of God are not that way. O caminho do Senhor é um caminho de paz, é um God's caminho way de is a way serenidade. of serenity, of peace. Mesmo no meio dos sofrimentos, Ele não tira a nossa paz. Even in the midst of suffering, He doesn't remove our peace. Nós precisamos querer de dar uma mãozinha para Deus. We must stop trying to give God a little hand. Deixa as coisas acontecerem Let no things tempo natural. de Deus. Naturally progress in the time of God. Mas esses irmãos pegaram But those pegaram a brothers, José, these brothers, they grabbed Joseph, jogaram ele numa cova throw him into a hole,
Enquanto isso, ele ficava ouvindo os planos de morte, de que ia acontecer com ele. Meanwhile, he's hearing them plan about his demise, his Você death. pode imaginar o que é Can isso? you Que imagine? sangue do teu sangue. Your blood, like your own blood, your Alguns querendo brothers, te matar. someone to kill you, Simeão tentando Another one trying impedir to stop que it. você from que being você fosse stop you morto, from being killed até que decidem until they decide vender José como escravo. to sell Joseph as Aquele a que tinha slave. o amor da família, né, pelo The menos one do who pai, had the love of the father, que amava estar com o pai. who wanted to be, loved to be with the father. De repente, Now all of a sudden, está indo para um outro país he's being taken to another land, another country, como escravo. as a slave. Ou seja, agora ele teria So now- que estar na presença do seu Senhor He would have to be in the presence of his Lord e abaixar a cabeça and bow his e head sair de costas. and walk away backwards. E você acha que ele ficou com muita raiva dos seus irmãos, Do you com think ódio, he had a hatred and a com deep desejo de vingança? anger and a desire for revenge? Se ele tivesse alimentado isso no coração dele todos os anos, queridos, If he had fomented that desire in his heart for many years, ele não teria experimentado a virada de sorte que ele he would teve. have not experienced the change of fortune that he did. Eu acredito que a maior angústia dele nesse período I believe the greatest anguish in his heart during this period é a mesma confusão que The eu same- e você was sentimos. the same confusion that you and I feel. Como é que essa circunstância que eu estou vivendo How is it the circumstance I'm living? não tem nada a ver com a promessa? How is it that it has nothing to do with the promise? Porque pensa bem, ele tinha visto Consider with me, he had seen espigas que the se curvavam he had seen the diante dele. the I'm not sure what Corn, sei corn. the corn, whatever, the group of corn, right, bowing before him, the grain. E como é que agora ele é que tem que se curvar? How is it that now he's the one that has to bow down? Então você já teve essa confusão? Eu Have you já ever tive. been like that? I have. Eu já tive vezes na minha vida que eu recebi There have palavras been de times Deus in my life that I received the word from God, e eu falava assim, como é que Deus está permitindo isso tudo acontecer comigo? and I'm like, how is it that God is allowing all Não, of this to aquela happen to me? promessa não pode ter sido da Não. parte de Deus. That promise cannot have been from God. E é assim que às vezes Deus está tentando nos mostrar tantas And coisas. sometimes God is trying to show us so many things. Mas aí diante do que a gente vê, né? But when we look around and see what we are seeing, A gente murmura, we grumble, alguns se esfriam some get cold in their faith, e poucos de nós realmente nos propomos a And buscar a Deus. only a few of us really purpose in their heart to A seek buscar God. até que Ele nos to diga seek Him claramente o que Ele está until tentando mostrar. He says clearly what He wants to show us. Às vezes, diante do que a gente vê, Sometimes when we see, when we are faced with what our reality a is, gente, você já reparou que não, isso está acontecendo por causa disso? we always seem to come up with a verdict. Aí a I'm gente going tira through a this because of that. Aí a gente tira a nossa própria conclusão, We a make gente our own chega conclusions. logo à nossa We por causa at a certain do que eu idea. concluí, eu vou tomar essa decisão. And because of what I've the conclusion came to, I'm going to make this decision. Aí a pessoa não ora, And then the person doesn't pray, a pessoa não pergunta a Deus, doesn't ask God. ela só olha as circunstâncias, They look at the circumstance ela tira uma conclusão and makes a conclusion, e aí ela toma uma decisão. and that person makes a decision. Ao invés de fazermos a seguinte pergunta: Instead of us making the following question: Senhor, o que tu queres me ensinar? Lord, what do you want to O teach me? que tu queres me mostrar? What do you want to show me? Mas aí alguns preferem ficar tristes, But some prefer to be sad about it, se sentir injustiçado, They mal feel- amado,
a lack of love, they feel a lack of justice towards them. Mesmo para você te dar o fim que Though the você word of deseja. God says that plans I have for you, plans to prosper, not to harm you, plans to give you hope in the future. Ou todas as coisas contribuem all things juntamente work para o bem daqueles que amam a together. Deus. For good to those that love God. Você imaginou se José, né, depois que ele foi vendido como escravo, Imagine Joseph after he was sold as a slave, a esposa do senhor dele his Lord's wife quis adulterar com ele wanted to commit adultery with him, e ele a rejeitou porque ele não queria pecar contra o Senhor. and he rejected the proposal because he didn't want to sin against the E Lord. por causa disso ela inventou uma mentira And because dizendo of que that, ele tentou estuprá-la. She formulated a lie alleging that he had tried to rape her. E por causa disso, And o because seu of that, senhor acreditou na esposa His Lord believed in the wife rather than in him e mandou ele para a prisão. and sent him to jail. Agora imagine se ele tivesse na prisão pensado: Now imagine if he was in jail thinking, é melhor eu cair numa depressão profunda, it's better for me to just fall into a deep porque eu depression nasci para sofrer. because I was born to suffer. As coisas não melhoram, só pioram. Nothing gets better for me. It just gets worse. Cada vez eu estou numa situação pior. I'm getting in a worse and worse situation. Mas sabe o que aconteceu com José, querido? But you know what happens to Joseph, beloved? Ele começou a usar a mente dele. He started using his mind. Ele começou a criar He started to create coisas para manter ele ocupado, to keep him busy, assim como todos os prisioneiros. as well as the other prisoners. Ele começou a liderar aqueles He began prisioneiros. to lead those prisoners. Ele começou a mostrar as habilidades que Deus tinha dado a ele e He usá-las began mesmo no meio da to dificuldade. demonstrate the abilities that God had given him even in the midst of the difficult Não time. tinha holofote, querido. There was no shining lights on Ninguém him. estava vendo. Nobody was looking at Mas him. tem gente que só quer fazer se tiver holofote. There's people that only want to do it when the lights are on them. Ele mostrou serviço, ele He mostrou showed, trabalho dentro de uma he showed prisão. hard work and endurance inside of a prison. Eu me admiro da vida desse jovem. I admire the life of this young man. Ele então estava nessa situação So he was in this situation, e no meio dessas circunstâncias, and in the midst of this circumstance, mesmo sendo oposto do que Deus tinha colocado no coração dele. even though it was the opposite of what God Eu had put in sei his que heart, algumas vezes ele deve ter pensado: será que I eu ouvi know direito? that at sometimes he might have wondered, Esse did sonho I foi da hear minha it well? cabeça. That dream must have been from my head. Eu nunca vou sair daqui. I'm Se eu nunca vou sair daqui, então vamos fazer isso aqui melhor. and then it's like, well, if nothing's gonna make this better, Isso inclui para o casamento. this has to do with marriage too. Você, marido e mulher, precisa entender You, husband and wife, you need to que é um understand casamento para toda a vida. that the marriage is for life. A Bíblia diz que até que a morte você. The Bible says, until death do us part. Então, se aos olhos de Deus você não deve sair desse relacionamento, So, in the eyes of God, you must not leave the relationship. vocês dois You both têm que fazer com que esse relacionamento vale have a to pena. make it so that this relationship is worth it. Tem que trazer vida, alegria, You have to entusiasmo inject para life, enthusiasm, joy, risada, gargalhada, laughter, choro de alegria também, não é só tears choro of de joy, not just tristeza. tears of sadness, Perdão. forgiveness. Afinal, é para toda a vida. After all, it's for life. Amém? Vamos Amen. trabalhar nas So let's relações. work on our relationships. Então saiba, queridos, mesmo So, no meio da dificuldade, I quando want you to nada know, te beloved, fizer sentido, Even in the midst of suffering, when nothing makes sense, sendo treinado. you are being trained. Você recebeu
palavra daquele que não pode mentir. You receive the word from him who cannot lie. Você está aprendendo a confiar ao invés You de are se queixar. Learn to trust instead of complain. Aprendendo a You are descansar. learning to rest. A descansar nele To rest in him completamente. completely. Você pode não conhecer os mistérios de Deus, queridos. You Você might pode, not know porque the mysteries of God because Deus trabalha em silêncio, God Deus trabalha no oculto. works in silence. He works in what's invisible. Pode tudo não parecer o oposto do que ele te prometeu. Everything right now may look like the absolute opposite of what he promised. Mas Deus está te preparando. But God is preparing you. Deus está te preparando. God is preparing you. Deus está te God preparando is para preparing grandes you to great coisas. things. Oh, Jesus, glória Oh, a Deus. Jesus, Eu glory sei que tem to God. pessoas aqui que estão I me know there's ouvindo. people hearing. Que essa palavra é para você. Deus está te This preparando. word Não is está for entendendo you. nada, né? You querido? have no Não tá idea. You entendendo don't understand nada. anything. O negócio ficou Everything totalmente is de like cabeça para baixo. messed up and upside down. Mas Deus está te preparando. But God is preparing you. Longe dos holofotes. The Às stage, vezes é assim que Deus faz. that's how God É does numa it. igreja humilde. It's in a humble church. É num ministério que não tem muita pompa. It's in a street É that numa doesn't família have a que lot não of tem nome. hoopla. That doesn't have Mas a lot é ali que big Deus tem um name. escolhido, uma escolhida That's where God has a chosen one para fazer grandes coisas. to do great things. Então, mesmo que você esteja em situações adversas, So even if you're in adverse situations, Deus quer te dar êxito. God wants Deus to quer te give dar you êxito, Deus quer te dar success sucesso em algumas áreas, wants mesmo you no meio to dessa, be mesmo nessa successful dificuldade. in areas, even in the midst of this difficult Porque a time. presença de Deus não te Because the promise deixou of e God nem vai te deixar. Has not left you and will not leave E assim como a presença de Deus just sustentou a José you. As the promise, até que ele the presence alcançou a of God promessa, sustained Joseph until he reached the promise. essa presença vai te acompanhar That same presence will até follow o you dia until the day que a sua sorte vai mudar. your fortune changed. E isso aconteceu And para beyond. José. And that happened to Joseph. Depois dele ter revelado 2 sonhos de 2 ex-prisioneiros. After he had revealed the interpretations of 2 of the prisoners, 2 homens dentro Dreams. da prisão sonharam. 2 men in the prison had a dream. Um deles, One of them a interpretação The tinha a ver interpretation com ele morrer. had to be with him dying, E ele morreu. and he died. E o outro, The other, a the interpretação tinha a interpretation ver had to do with que ele ia voltar para o he would go palácio back to de the palace Faraó. of the king of Pharaoh. E José fala, olha, lembra de mim. And Joseph tells him, "Remember me." E às vezes a gente pensa, né, que And we may think sometimes depois da that gente ajudar alguém, a after pessoa vai we lembrar de help você. somebody, they're gonna remember you. Aqueles que estão sendo preparados para o Senhor, Those who are being prepared by the Lord, saiba, isso não deve te importar. that must not, concern you, Porque Deus quer te usar. because God wants to use you. Deus quer te usar para a God glória wants to dele. use you for His glory. Por causa dele. Because of Him, Não espere reconhecimento das pessoas. you ought to not expect recognition Se from isso people. vier, bom If para that você. comes, great. Mas se não vier, But if it doesn't come, saiba, você não you fez have pela to know pessoa. you didn't do it for the Você person. fez pelo You Senhor. did it for the Lord. E Ele sempre é galardoador And He will always be a good giver of gifts para aqueles que praticam o bem. to those who practice the good. Então a hora de José chegou. So Joseph's time came. A princípio, aquele homem, né, At first, the man que servia a Faraó, who que era ser- copeiro do rei, the man who was the cupbearer of nem Pharaoh, lembrou de Faraó, de José. he forgot Joseph. Mas como o rei teve um sonho, né? Faraó teve um sonho. But because Pharaoh had a dream E ele queria ficar bem na fita com o Faraó. and the cupbearer wanted to impress Pharaoh, Aí ele se lembrou then he de remembered José. Joseph.
Ele falou, olha, na prisão teve um homem que interpretou He's meu like- sonho e aconteceu He direitinho. goes, when I was in prison, this man interpreted my dream correctly. E Faraó fala assim, eu quero The Pharaoh- conhecer esse homem. Goes, I want to meet the man. Gente, pensa bem, um dia o Think about o it, guys camarada está and girls. dentro de uma prisão. One day, this man is in prison. No outro dia ele estaria na Next frente day, do rei. he would be the king. E ali a sorte dele ia mudar para sempre. And at that very moment, his life would be changed Então forever. eu acredito que quando chegaram para ele disseram assim, Zé, When they came, I believe that when they came to him and said, Joseph, toma banho, take a shower, arruma aí esse cabelo, faz um Fix perfume, that hair. faz a barba, put on some lotion on, cut porque your hoje beard, você vai sair daqui e Trim vai your beard. direto pro because you're palácio. going straight from the prison to the O palace. rei quer que você interprete o sonho dele. Because the king wants you to interpret his dream. Eu não acho que José ficou assim, ai meu Deus, e agora se I eu não don't conseguir? I don't meu think Deus, Joseph e was agora? freaking out. Como é que Oh eu my vou? gosh. Não, não. How am I going to do it? Eu não sei se eu vou conseguir. I don't think I can do it. I probably won't. José já estava tão íntimo do I Senhor. believe that Joseph was so intimate with the Lord. José já estava tão quebrantado. He was so broken before Ele him. já estava tão He preparado was so well para o novo prepared tempo da vida for the new que a vida dele ia for tomar, the new season for his life. que eu acho que ele tudo que Deus prometeu. That I think that he began to think about all that God had promised. Eu acredito que ele tem pensado assim, eu agora believe vou he estar diante thought, de Faraó. Now I'm going to be before Pharaoh. Será que aquele sonho de que pessoas iam Could it be se that curvar the dream that people would be bowing tem a ver agora com a Has to minha be- conexão com o Faraó? has to do now with my connection with E Pharaoh? eu quero declarar And I want to declare que essa semana that this week Deus vai dar God tremendas will provide conexões. Eu tremendous estou sentindo isso connections. no meu I espírito. feel it in my spirit. Você que precisa de You uma who conexão para need poder a chegar a um connection outro nível. to get to the next level. Deus vai colocar uma God will pessoa place someone que vai ser uma conexão person vital para a sua who will vida. be a vital connection for your Todos life. nós precisamos de uma We all conexão need vital a vital para connection chegar a um outro nível. to get to the next E level. Deus está liberando isso na God vida is de alguém que está me releasing ouvindo. that into the E life eu of quero que somebody você who's que hearing me. receber isso, And I want you to, when you receive that, lembre-se de nós remember us e escreva inbox. and send a message to us E você pode contar o privately. seu testemunho. and give us your Que testimony. Deus te deu uma That conexão God gave you a connection para você chegar a um outro nível. for you to get to the Eu não sei next se tem a level. ver com venda, I don't know if it has to do with mas eu sales, sei que tem a ver com algo de bom para você but I por know causa it dessa conexão. it has to do something good for your life because of that connection. Recebe em nome de Receive Jesus, para a that glória do nome in do Jesus' Senhor. name and for the glory of the Lord. Então eu acredito que essa mudança de sorte So I believe that na vida de José change of fortune in the life of Joseph aconteceu quando ele já não aguentava mais. Falando, happened when he Senhor, couldn't take it anymore. He's like, quanto Lord, tempo mais, Senhor? Me sustenta. how long Me do I need to sustenta. do to sustain me, Lord? Me faça obedecer, Senhor, até Hold o me, fim, Lord. Pai. Help me to stay faithful to the end. E aí ele escuta, José, And then José, he hears, Joseph, toma banho. take a shower. Você vai se encontrar com o faraó. You're going to meet with Pharaoh. E ele, uau, Senhor, He's é like, agora. wow, Lord, it's now. É agora, este é o It's começo now. do que Deus falou The pra beginning of mim. what God told me. Querido, você que está ouvindo You who are essa hearing me, palavra, beloved, que já está um tempão nesse hearing this deserto. word and you've been in a desert Deus so está te long. falando. God is telling Toma you, banho, faz take a a shower, barba, cut your beard, põe um shave your vestido. beard, put on a dress, porque a sorte vai mudar. put on clothes, clean clothes. God's gonna O vento está God soprando para is outro changing lado. your fortunes. The wind is blowing another direction. O game virou. The game has turned around. Agora é tua vez. It's your turn now. O diabo não estava no controle da sua vida e não está. The devil was not in control of your life, and he is not. A sua vida não foi Your life desperdiçada. has not been wasted. Deus não desperdiçou a vida de José. God did not
waste Deus estava Joseph's life. dirigindo tudo o He tempo was todo. directing every step, Deus está dirigindo a thing. nossa igreja todos God esses has been anos. directing our church all these years. Nenhum dos anos do Projeto Vida Nova de Newark None of the foi years desperdiçado. of Project New Life in Newark O have been diabo não wasted. esteve no controle da The nossa igreja em devil nenhum has not been momento. in control of our church Tudo in any estava no moment. controle do Senhor Everything dos was in the exércitos. control E Ele of é the por Lord nós. of the hosts, the O armies. Senhor é He is por for nós. us. E Ele The é Lord por is for us, você. and He's for you. Ele é pela sua família. He's for your family. Então, em questão de minutos, So, in a matter of minutes, José estava diante de Faraó ouvindo o sonho dele. Joseph was now before Pharaoh, E hearing ele his dá a dream, interpretação. and he gives him the interpretation. Ele fala dos 7 anos de muita He fartura, speaks of the 7 years of great mas também dos abundance, 7 anos de muita but escassez. also of the 7 years of E ele great dá um famine. conselho dado por Deus, And he gives a counsel and advice given by God, porque aqueles que são preparados pelo Senhor because those who are prepared by the Lord, recebem de presente they receive as a gift um espírito de sabedoria e de a entendimento spirit of wisdom and understanding para abençoar outros. to bless others. Então ele diz, olha, And você he says, precisa guardar nesse tempo de escassez, during this time de prosperidade, of prosperity, você precisa guardar para o tempo de you have to escassez. store away for the time of lack. E Faraó fala, quem vai Pharaoh guardar, says, tomar conta desse armazenamento? Who else could take care of this, of the storage? Quem pode ser um homem tão sábio, Who can be as se não wise? você mesmo? If wise like you yourself. E aí José é convocado, queridos, So para uma then- missão. Joseph is then called for a mission Que Deus vinha preparando ele todo that esse God tempo. had been preparing him for all those years. Faraó Pharaoh nomeia ele governador names him governor, e diz, olha, somente and it says eu to mando him, mais que você. I'm the only one above you in Egypt. Fora isso, você. Fora eu, você. After you, only me. E eu acredito que José naquela hora falou, então, So then I believe that Joseph tudo isso, essa missão que Deus está me confiando, must have said, this mission that God has entrusted into my hands, a palavra liberada, the word that was o released, cumprimento da palavra, the fulfillment of the word, não tinha a ver comigo, it had nothing to do with me. não era meramente por minha It causa, wasn't just merely because of mas me, era para Deus salvar o meu povo, but it was for God to save my people. salvar o povo do Save Egito the e people de from outros povos Egypt que vinham comer, and other comprar lands, comida. other peoples and nations that came to receive food, to buy food. Então agora ele entendia So now he understood que Deus queria salvar o seu pai. that God wanted to Os save seus his son, irmãos. his brothers, E his Deus enviou father, ele antes, na and frente, God sent them ahead of them até que beforehand. chegou o dia Until the day que José acertou as contas in com which seus irmãos. Joseph had to settle the accounts with his brothers. E quando seus irmãos envergonhados choravam, And while his brothers who were in deep shame were crying, ele fala, olha, não chore não. Estou parafraseando. I'm paraphrasing. Joseph says, "Don't cry. Deus planejou tudo isso para nos salvar. God Para planned salvar all of você. this to save us, to save all of you. Ele planejou um tempo para He você, planned um tempo que você vai ser usado. A time for you to be used, E esse tempo já chegou para and alguns. that time has already come for some. Eu quero que você curva a sua cabeça agora. I want you to bow your head right now. O Espírito Santo quer falar contigo. Holy Spirit wants to speak with you. Todo esse treinamento que você está passando All this training you have been enduring é para você receber da parte de Deus uma autoridade, see from God an authority, uma unção diferenciada a different.
para que você possa alimentar a muitas peculiar pessoas. anointing so that you can feed many people. Literalmente, Literally, porque há pessoas que serão levantadas because there are people that will be financeiramente raised financially para empregar muitas pessoas. to provide employment for E, many people. esses trabalhos And those jobs serão o meio que pessoas tirarão seu pão de cada dia. will be the means by which people will earn their daily bread. Deus está liberando uma unção para alguns God is releasing de an anointing empreendimento. for business, Eu sinto de falar of, aqui nessa for hora. entrepreneurship. Não tenha medo de I feel empreender. I feel prompted to say from God right now, don't be afraid of stepping out in faith and into entrepreneurship. Consulte agora seu coração. Search your heart right now. Você tem desejo de pessoas, Do you desire to provide people jobs? não para ser o boss, Not in order to boss them around, mas para ser o provedor but in order to be que vai the one dar who trabalho will give jobs para que pessoas possam levar o pão that de cada people dia. can earn a living from it. Se você lá você tem esse desejo, If deep in your heart you have that feeling, está vindo sobre você uma unção de empreendimento. an anointing for entrepreneurship is coming E upon não you. tenha medo de investir. And don't be afraid to invest. Deus está liberando também unção Releasing anointing de novas ideias. for witty inventions. New Dizendo- ideas. Está trazendo algo muito especial na vida profissional de pessoas. God is bringing something very special Eu in the sinto muito professional forte no life meu coração for people. I feel very strongly in my heart que na vida profissional that in the professional life vai haver muitas mudanças. of people, there's going to be many changes. Pessoas que estão nos ouvindo de cidades do Brasil. For people who are listening to us in Brazilian cities in Não Brazil, é o tempo de crise para vocês. it's not a time of crisis for you. É o tempo de oportunidades It's e grande a time investimento. of opportunities and great investments. Enriquecer People will be enriched somente porque Deus tem planos only because God has plans de abençoar jovens. to bless young people. E você, quando estiver nessa posição de And when you are in empresário, that position of an entrepreneur, Deus está te businessman, dando uma ordem agora. E você God is giving you anota. an order right now and you Anota write aí. it down. Deus quer que você invista nos God jovens. wants you to invest in young people. A sua empresa precisa trazer os Your company has to draw young people. dar a in. eles oportunidade, Give them opportunities. ensinar a eles escala de valores, Teach them a values scale. o valor do trabalho. The value of hard work. E eu sei que assim que está falando é o Senhor para você. And I know that it's the Lord who is speaking to Aleluia. you through me. Então, como você está recebendo, queridos, esses tratos just as difíceis, you às are- vezes, sofrimento. Just, you are enduring these difficult treatments of suffering. Como você está recebendo? How are you receiving them? Você está convencido de verdade que é Deus que está trabalhando? Are you convinced for sure that it's God who's working? Ou você está achando que é o diabo? Or are you blaming it on the devil? Que é porque você é um azarado? That you are just unlucky? É porque você nasceu para sofrer? Or that you were born to suffer? É preciso que você entenda que Jesus está com você. You must understand that Jesus Que mesmo que esteja sendo dolorido, Ele está com você. and that even in the midst E Ele vai He's with you. cuidar da sua fé e vai cuidar de você. And He will take care of your Amém? faith. Não and He tenha will medo. take care of you. Não tenha medo. É assim, ó. De Because repente, It's in a tudo vai mudar.
it's suddenly all things will change. Você vai sair desse fogo que está esquentando, que está You te will- amassando. You'll be taken out of this fire that's been just heating your life. Que and- está te dando tonto, que às vezes você não quer o Crushing cumprimento you. dessa promessa, não faz and sentido. it's making you like you have vertigo. You don't know when this thing gonna turn around. Você só tem que That fazer nothing uma makes sense. coisa: You have to do one thing, buscar o Senhor. only one thing, to seek the Lord Buscar o Senhor de todo o coração. and seek Him with all your heart. Tira as murmurações do caminho. Just remove the grumbling from you. Be thankful to Him for everything, Porque Ele está trabalhando na sua vida para because grandes He's coisas. working in your life for great things. Você recebe essa palavra? Do you receive this word? Você recebe? Do you receive Em it nome de in Jesus. Jesus' name? Amém. Amen. Você quer Amen. orar, amor? Yeah, let's pray. Thank you, Abba Father, Obrigada, Senhor Pai. that the people that need to hear this Que pessoas que precisavam ouvir isso are hearing it, estão ouvindo. and that people that will need to hear E this, pessoas que ainda precisarão ouvir. this message is gonna. Essa Get to mensagem vai alcançá-los. Father, thank you that you're on the throne, Obrigada, Deus, porque tu estás no trono. that you are not confused. Tu não é um Deus de confusão. You are not confused on the throne. Tu não está confuso no trono. You're not surprised on the Tu throne, não está surpreso no trono. but you are sovereign over everything. Mas tu estás consciente de todas as coisas. And you are sovereign, soberano, E tu és soberano, Senhor. over all creation. Em toda a criação. Thank you for everyone who's listening. Obrigado por cada um que está ouvindo. And I pray, Father, that this E eu oro, Senhor, que... will fall into their hearts. This will fall into their hearts. Que isso vai cair como vai cair no revelação. coração como revelação. Fall into their hearts as a revelation. Como uma revelação. And a beautiful E é bonito. harvest will come E uma out of it, grande colheita bonita vai sair disso. from your promises. Da sua promessa. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém, queridos. All right, Amém. we did it, babe. Tava pensando aqui, We queridos. did it, babe. Tava pensando aqui enquanto o pastor orava. I was thinking, like Pastor was praying. Que alguns precisam ouvir. Some need to hear this. Você é um José pro Senhor. You are a Joseph Te machucaram muito. for the Lord. People have hurt you so much. Doeu. It was painful. Mas essas pessoas vão precisar de você. But those people will need you, E você vai estar pronto and you will be ready para ajudá-las. to help them, Como se elas nunca tivessem machucado você. as if they had never hurt you. Amém? Amen. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Let's say grace and peace. Vamos dizer graça e paz? Em português. Em português. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus te abençoe muitíssimo. God bless you Amém. greatly. Deus abençoe. Deus le bendiga muchísimo. Amen.